Olá, pessoas e pessoas, sejam bem-vindos ao LaCast, um podcast onde a gente fala sobre a vida cotidiana do La Fonte, planejado e executado pelo 7º ano. O tema de hoje é como dar aula para o Fundi 2. Não há pessoa melhor do que professor Elber, de matemática. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí. Tá, vamos começar pelas perguntas. Quais são as características dos seus alunos bem-sucedidos? Os meus alunos bem-sucedidos, eles se aplicam, né? Eles buscam aprender cada vez mais, eles mantêm sempre as atividades em dia e um grande diferencial é sempre perguntar, eles sempre têm dúvidas. Então eu vejo que um aluno bem aplicado, aquele que tem interesse em aprender, ele está sempre perguntando, sempre tem uma dúvida. E aí a gente, como professor, sempre está esclarecendo e dando um norte para auxiliá-los no aprendizado. Quando você era, na sua época de escola, como você era? Eu era um aluno bastante indisciplinado, eu bagunçava muito, mas eu sempre entreguei boas notas, eu sempre entreguei boas notas, sempre fiz todos os trabalhos no prazo, pelo fato de ganhar nota e pelo fato também da minha mãe não brigar, enfim, isso é um contexto, né? Eu não gostava muito de estudar não, mas eu sempre fiz tudo. Você vê semelhança de gerações? Então, na verdade, tem algumas características sim, que são bem semelhantes. Uma delas é o fato da disciplina, né? O que eu digo disciplina, eu falo com relação à bagunça, a querer fazer outras coisas na aula. Isso é normal de qualquer estudante. Porém, eu vejo também que tem não só uma disciplina, mas eu vejo uma falta de respeito, porque na minha época o professor falava, a gente tinha medo do professor, a gente respeitava bastante e obedecia. Hoje, eu vejo uma diferença bem grande. Hoje eu vejo que o aluno, ele não liga, parece que ele não vai tomar bronca nunca, então ele está sempre fazendo bagunça e sempre desobedecendo as regras. Principalmente aí fazendo lições de outros professores em outra aula, não na mesma aula que é correspondente àquela disciplina. Como você se interessou por matemática? Na verdade eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de matemática, tanto é que há algum tempo atrás eu fiz engenharia química e envolve muitos cálculos, né? Sempre gostei muito. Eu sempre, não sei, é uma coisa que veio natural. E qual foi a decisão de sair de engenharia química para professor de matemática? Então, eu queria dificultar um pouco o negócio, porque em engenharia química a gente trabalha bastante com química, trabalha com cálculos, né? Cálculos pesados, cálculos fortes, porém na área da matemática a gente tem outras vertentes, a gente tem outro parâmetro. E aí eu acabei gostando muito da carga pedagógica do negócio. Essa foi a grande jogada. Eu me interessei para a parte pedagógica. Quais é a sua expectativa para os alunos? O que você vê no futuro deles? Então, a minha expectativa com relação aos alunos, eu tento alimentar uma expectativa positiva, né? Eu tento buscar aí sempre o melhor, dar o meu melhor, ensinando e passando, vai ser o grande transportador do conhecimento e o auxiliador no aprendizado, né? Fazendo com que vocês aí sejam autônomos e busquem por si só se interessar e aprender. Mas eu vejo assim que essa geração de hoje se interessa muito menos, porque tem outros atrativos, né? Tem aplicativos, tem YouTube, TikTok, tem a internet aí que ao invés do aluno estar usando como ferramenta, o aluno está usando como mero meio de entretenimento. Você teve dificuldade para dar aula na pandemia? Na verdade não. Como eu sou uma pessoa que eu estou sempre dentro da tecnologia, eu sou muito tecnológico. Então para mim foi simples. Eu aderi rápido aos programas, enfim, aprendi como funciona os aplicativos e, enfim, fui dando aula no computador e foi dando certo. E na sua época, assim, de escola, você vê alguma outra dificuldade comparando com essa geração sem ser internet? Vejo sim. Eu vejo que hoje o aluno ele está menos interessado. É o que eu entendo, que o aluno está menos interessado. Eu vejo o aluno
se interessando por outras coisas. Isso é normal, sempre foi assim, mas hoje está pior. Hoje está muito assim, está muito acentuado, vamos falar, né? Está muito acentuado outras procuras. Qual foi o caso mais engraçado que aconteceu enquanto você dava aula? Teve um aluno que foi ligar o ventilador, só que na outra escola o ventilador era bem alto, né? Foi engraçado, mas não foi ao mesmo tempo, porque ele quebrou a carteira no meio. Ele subiu na mesa para ligar o ventilador, que ele era baixinho que nem eu. Aí ele subiu, na hora que ele ficou na ponta do pé, eu não sei o que aconteceu, ele quebrou a cadeira, ele rachou a carteira no meio. Ele caiu com tudo? Caiu com tudo. Nossa! Só que assim, não machucou, por isso que foi engraçado, porque não machucou. Mas foi muito engraçado, a cara que ele fez depois assim, foi muito engraçado. E nunca mais subiu em cima da carteira pra ligar o ventilador. Sobe até hoje. Oh, que amor! Tá. Você acha que a pandemia ajudou em relação ao desempenho dos alunos? Então, tudo vai de época, né? Tudo vai da visão. Por que eu falo isso? Porque somos uma diferença de idade muito grande, somos uma geração, 2 gerações pelo menos aí de diferença. Eu vejo assim que na época em que eu estudava, o aluno ele tinha mais interesse realmente pelos estudos, porque não tinha tanta informação, principalmente informação inútil que tem na internet hoje, informação mentirosa, que, né, hoje o termo chama fake, que vem de falso, né? Enfim, muita informação falsa. E a gente realmente procurava e se interessava e estudava. Procurava em livros, enciclopédias, a gente fazia muita coisa. Hoje, eu vejo que os alunos, além deles não aprenderem, não praticarem, ficam fazendo pesquisas em sites, e muitas vezes é site mentiroso, nem lê o que está escrito, uma redação horrível. Você entende? Então eu vejo uma diferença muito grande mesmo. E o que você costuma fazer para os alunos que têm mais dificuldade, assim? Qual é o seu método? Então, eu tento buscar várias didáticas. Eu tenho uma metodologia, né, de ensino. Claro, a sala mais bagunceira, eu puxo mais a rédea para também, senão vai sair de controle. Porém, eu tento fazer de uma maneira mais, não vou dizer cômica, mas eu tento fazer de uma maneira mais descontraída, deixar a aula um pouco mais leve. Claro que nem toda turma eu consigo ter o mesmo desempenho, porque tem turma que é mais disciplinada, tem turma que é mais indisciplinada, e aí eu tenho que chamar atenção com relação a isso, soltar sim ou não. Mas eu tento buscar principalmente os temas atuais, memes, enfim. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou na sala do 7º? Então, quando eu entrei na sala do 7º, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, porque eu era novidade, então vocês ficaram meio assim, né? O 7º ficou meio assim, não fez bagunça e tal, mas depois que pegou a intimidade a coisa mudou. Mas na primeira impressão eu achei que vocês eram tranquilos, eram de boa. A gente não é? Não. Com certeza a gente é. Com certeza não. A sala mais tranquila. A gente é a melhor A gente sala nem que faz você nada. dá. Confia. Achei um absurdo essa suposição que você tem sobre a gente. Era isso. Qual foi o caso de bullying mais pesado que o senhor já presenciou? Se presenciou algum? Eu presencio vários casos de bullying. Os alunos, eles consideram uma brincadeira normal. Volto a dizer, no tempo que eu era aluno, não era bullying. No tempo que eu era aluno, era uma coisa normal, era brincadeira do cotidiano. Falar sobre as diferenças. Porque nós somos iguais, porém nós somos diferentes. Nós somos um país muito misturado, um país que tem vários povos, enfim. E aí a gente, na minha época, era diferente. Hoje eu entendo que coisas ofensivas não podem nem ser bullying, pode ser algo até mais grave, né? Tem uma classificação mais grave para bullying, mas eu vejo isso constantemente, não tem nem como eu te mencionar isso, porque eu vejo constantemente, inclusive falando não só das características físicas, que alguns veem como defeito e querem mencionar isso, mas algumas limitações de alguns alunos, né? Coisas que fogem do controle do aluno, por exemplo, a cor da pele,
Então eu escuto algumas coisas e eu chamo atenção, eu não gosto. Na minha aula eu não gosto de nenhum termo pejorativo. Algum aluno já brigou por causa de nota? Ah, já! Já teve aluno que não fez nada o mês todo, absolutamente nada, e queria porque queria a nota. Eu falei, meu, eu não posso. A recompensa de um bom trabalho é uma boa nota. É a recompensa. É igual uma pessoa que sai todo dia para trabalhar, trabalha direitinho numa empresa e ganha seu salário e as bonificações no final do mês. É a mesma coisa um aluno. Ele vai, tem um aprendizado, um benefício maior, que é o aprendizado, porém tem a nota, que é quase uma classificação, porque não dá para a gente avaliar o aluno só com nota. Tem outros aspectos dentro da sala de aula que a gente pode avaliar o aluno. Mas já brigou sim, não fez nada e ainda queria nota. Qual a coisa mais absurda que você ouviu por conta de nota? Eu te pago 10 reais pro senhor me dar um 10. Sério? Eu falei, caramba, seu 10 tá valendo pouco, hein? Nossa! Aluno inventa de tudo, até subornar para poder ter nota. E assim, professor, qual foi a sua primeira impressão quando chegou aqui no La Fonte? Então, eu vi uma escola pequena, né? Relativamente pequena, com uma galera bem legal. A minha impressão foi boa, eu tive uma impressão legal. E você tem alguma preferência por sala? Então, é difícil responder isso para você, porque são várias salas e cada uma tem uma característica diferente. E não são vários sétimos anos, por exemplo. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono, são várias faixas etárias. Então, é bem complicado dizer isso. Eu não tenho uma sala preferida. Tem, claro, uma afinidade com alunos, daqui e ali, mas uma sala num todo preferida não rola, não. Pode admitir que é a nossa sétimo ano. Você ama nossas zoeiras? Eu amo a zoeira de vocês, mas tudo tem um limite, né? A gente tem que dar uma freada para poder, senão o conteúdo não avança, senão eu não consigo dar aula para vocês. Já Vocês fofocou vão- com algum aluno? Já, bastante. A gente tem aluno que fala da vida deles, eu falo da minha e, vixe, Você já participou de alguma brincadeira bem zoa com seus alunos? já pra caramba, na outra escola lá, nossa, é só zoeira. Te zoam bastante por conta do seu nome, né? Não é por causa do nome, por causa da minha altura, por causa da barba. Diz que eles arrumam um motivo pra tudo. Você falou um negócio errado, pronto, já estão zoando. Nossa. E aí eu não ligo não, pra ser sincero, eu não ligo não. Você tem uma sala que você mais gosta de dar aula? Então, tem algumas salas que são mais fáceis de dar aula, né? Gostar de dar aula, mas assim, por exemplo, o sexto ano, por exemplo, eles são mais quietinhos, eles são mais crianças, já são mais quietinhos, então é mais fácil de dar aula. O nono, por exemplo, eles já são mais velhos, já são mais quietão, então, né? É tranquilo de ministrar a aula, eles não interrompem, enfim, tem algumas características. E quais foram as melhores pérolas dos seus alunos? Ah, não dá pra lembrar, é muita coisa. É muita coisa. Eles falam coisas erradas, palavra errada. Hoje mesmo eu escutei que a Rainha Elizabeth era reptiliana. De um aluno do oitavo. Então, Elvis Presley ainda tá vivo. A gente escuta várias. Ela tá congelada com o Michael Jackson, tenho certeza. Professor, eu amei essa participação no LaCast. Eu quero Também que você gostei volte pra caramba. sempre. E que ela pela sua Obrigado. participação. Muito obrigada. Aê, valeu!